ajeitando aqui também. Oiê! Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Rafa. A senhora tudo descabelada. Ei, Luquinhas. Ei, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ei, Rafa. Espera aí que eu vou colocar o fone. Já começou, Luquinhas? Gente, desculpa, tá? Pelo atraso. Então, eu não comecei, não. Eu falei, vou esperar uns 10 minutinhos, aí mandei mensagem para você. Aí eu falei, se caso não Ainda começasse... Desculpa, a gente está com 3 oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Mas acho que a gente pode começar. Vou fazer a introdução. Uhum. E aí depois eu passo para você, Lucas. Sim. Bom, boa tarde, gente. Estamos no 3º dia, né? Isso. Estão me ouvindo? Sim. Bom, estamos iniciando o 3º dia da oficina Palquitela, dentro da programação da Mostra Povoar de Teatro de Rua, que está acontecendo aqui em São Mateus, no Espírito Santo, de forma online, né? Dizer que esse projeto só foi possível pela aprovação no edital de artes integradas da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, com recursos da Lei Aldir Blanc. É isso. Luquinhas, eu vou desligar aqui a câmera, o áudio, tá? Mas estou por aqui, qualquer coisa, também no chat. E é isso. Perfeito, Rafa, obrigado. Então tá bom, né? Dito essa fala inicial, a gente dá início ao nosso 3º dia de oficina. Então, primeiramente, uma boa tarde a todas, a todos e todes. Eu gostaria, na verdade, de começar agradecendo a presença de todos vocês aqui, né? Nesse sabadão, estamos todo mundo aqui, né? Exercendo. Tem gente em alguns cantos do país, na rua aí, manifestando, mas estamos aqui estudando e fazendo a nossa oficina, assim. Então, obrigado por dedicar esse tempo e estar aqui conosco. Bom, a Tainá só desligou a câmera, não foi isso, Tainá? É porque ontem, como todo mundo já conhece... Luquinhas, ela tá com a internet ruim, ela falou aqui no chat, e aí desligou para ver se melhora. Ah, sim, perfeito. Então, eu ia, na verdade, pedir que ela falasse o texto dela, apresentasse, porque a gente já conheceu o texto dos outros. E aí... Escuta, Tainá? Oi, tô escutando você. É que eu tô tentando achar na casa um lugar com internet melhorzinha. Internet boa, né? Não, é que eu disse que eu ia pedir para você que você lesse o seu texto, uma leitura crua mesmo do seu texto, só porque ontem a gente já leu dos outros, e aí só para fazer essa introdução mesmo, para que a gente tenha mais ou menos uma noção do seu também. Tá bom. Vou pegar aqui. De todos que eu escolhi, eu acho que eu vou ler esse. Depois eu fiquei, poxa, que tema, nada a ver, mas enfim. Vou ler. Tá dando pra me ouvir? Tá cortando? Não. Tá perfeito. Mas tô usando a internet. Achou o cantinho da casa, né? Com a internet do vizinho. Ele sabe. Vou ler. Eu sei. Parece que eu vivi um ano inteiro afogada em luto. Mas você entenderia se tivesse conhecido Augusto de perto como eu.
Passamos 12 anos juntos. Augusto tinha o cheiro amadeirado que eu gostava de sentir na hora de acordar. Escutava Nina Simone, Gilberto Gil, Nação Zumbi, dançava forró, arrocha, axé, topávamos quase todo tipo de festa. Dançávamos juntos até o dia raiar. Sabia cozinhar bem, beber bem, foder bem, e me acolhia em meus momentos de angústia como ninguém. Era um realista esperançoso, como diria Ariano Suassuna. Adorava as piadas repetidas que eu contava e tinha uma risada escandalosa. Daquelas que faz a gente rir mesmo sem querer, sabe? Adorava os clássicos do cinema brasileiro. Sabia todas as falas do personagem Chicó no filme O Alto da Compadecida. E amava repetir aquela bendita frase. Não sei, só sei que foi assim. Tinha o péssimo hábito de esquecer onde havia colocado as coisas e era terrível jogando imagem em ação. Mas tinha um sorriso lindo. Adorava usar branco e a pele preta contrastava tão bem com tudo que ele usava que sempre atraía os olhares por onde passava. Era riso frouxo, colo disponível, amor quente e aquela sensação boa de presença. Amava viver um dia de cada vez e odiava falar sobre o passado e nisso a gente se contradizia bastante. Eu era feita aos detalhes vividos e Augusto um colecionador de novos possíveis. Ele sempre dizia, a vida é uma sucessão de muitas biritas tomadas e longas manhãs de ressaca. É o gosto da bebida, e não dos porres o que nos movimenta para o amanhã. E a gente ria de suas frases poéticas recitadas com voz de locutor, fizessem elas sentido ou não. Mas hoje eu entendo que nessa Augusto tinha razão. E era o gosto do porre, não da bebida, o que tinha me tomado até então. Mas como poderia eu me desfazer de minhas memórias, se nelas moravam as minhas lembranças mais queridas, apesar de agora tão dolorosas? Era o gosto do porre. Do porre. Eu consegui ouvir Augusto dizer. Cortei uns pedacinhos porque estava muito grande, só percebi depois, mas foi esse. Boa, boa. Obrigado, Tainá, Por nada. por apresentar o texto. Assim, agora, eu não vou pedir para que os outros leiam os deles depois, mas a gente, na dinâmica do decorrer da oficina, a gente vai rever todos os outros textos também, mas era só para eu poder ter uma noção do seu texto também que você estava trazendo, tá bom? Bom, como eu comentei, e só para fazer, eu fiz um breve resumo para você lá no grupo ontem, sobre a aula de ontem, mas aí ontem a gente ficou tratando principalmente dessa questão de interpretar e representar. E aí eu trouxe um texto do Lume que eles tratam sobre a não interpretação para os palcos, né? E aí a gente ficou brincando com essa questão de representar é no teatro e interpretar é no cinema. Diante das câmeras, né, no caso, né? E aí, enfim, a gente ficou batendo sobre isso, no sentido de que no teatro a gente não necessariamente é aquela pessoa, né? E aí eu trouxe a referência do si, né? Que dentro do teatro também a gente traz essa referência do si. Se eu fosse um velho, se eu fosse, né? Essa outra coisa que eu não sou, né? Então eu empresto eu enquanto ator, enquanto como as minhas ferramentas, né? Que são a minha voz, a minha gestualidade, a minha fala, a minha respiração, enfim. Eu, com essas minhas ferramentas, eu me colocaria nesse outro local de si, né? Então, eu represento alguma coisa que eu necessariamente não sou. E aí, para além disso, dentro da nossa caixa cênica, né? Aquela coisa de que tem que ser tudo grande para representar, eu empresto as qualidades para uma personagem que não sou eu, e ao mesmo tempo em que eu agiganto, acrescento essas qualidades, né, também, dentro de... para que quem está no palco, para a senhorinha que está lá no fundo da sala, ela consiga ver, consiga escutar, consiga perceber, consiga ver esse movimento, que não vai ser esse, vai ter que ser um movimento mais gigante para me mostrar, né? Então, eu represento algo no palco e quando eu estou diante das câmeras, como a câmera capta tudo, como, para além disso, a câmera traz esses recortes, né? Se eu quero só esse detalhe na mão aqui, eu posso dar só um plano detalhe aqui nos meus dedos, que isso virou uma narrativa, virou uma linguagem, e eu não preciso, sei lá, fazer isso para que a outra pessoa veja, né?
O simples balançar do dedo já codifica essa ação, né? E aí, para além disso, é, para as câmeras, para transmitir essa energia, essa veracidade, a gente vivencia, né? A gente não é se eu fosse aquela pessoa. Eu sou essa pessoa, né? Como que eu, com minhas vivências, com minhas experiências, eu reajo diante disso, né? E aí eu falei que foi exatamente por isso de vivenciar, de experienciar, né? Que a gente muito raramente, e aí quando se tem é por uma estética ou por uma linguagem que, por exemplo, eu com 28 anos de idade, eu não interpretaria no cinema um velho, né? Porque eu não tenho essa vivência, eu não tenho essa experiência, e o que eu trago de informação, por mais que eu brinque, por mais que eu exercite, por mais que eu faça esse jogo, o que eu mostro na câmera, que ela capta tudo, não vai ter a mesma verdade, não vai ter a mesma, a mesma organicidade de que se fosse uma pessoa de 80 anos realmente fazendo esse papel, porque a vivência, a respiração, enfim, tudo já está ali naquele corpo, né? Então ele só usa esse corpo para interpretar, para codificar esse texto e falar com a sua verdade, né? Então eu não estou representando, eu estou dando a minha verdade dentro de uma ocasião que eu sou aquela pessoa, eu sou literalmente, eu respondo, né? E aí, dentro desse processo de ser, também, como eu comentei na primeira aula, por isso algumas pessoas entram no personagem e não saem mais, né? Porque elas vivenciam e é a verdade dela e ela assume e aí ela quer... Aí dentro de alguns processos você realmente vivencia aquela situação, né? Como eu disse do filme do Batman, né? Que o cara vivencia aquela loucura toda, né? E aí é ele, ele não está representando aquilo, é ele. Só que aí a gente literalmente a gente trabalha as nossas questões, a nossa ferramenta para a gente conseguir ter consciência de onde que a gente está e voltar, né? Mas às vezes, dependendo do processo, quando a gente vivencia ele ao extremo, às vezes é um pouco difícil de sair, né? Como eu próprio disse também do filme Cidade de Deus, que teve algumas crianças que, enfim, não ficaram bem. Todos sofreram, muitos sofreram, mas alguns realmente, tipo, de tentar se suicidar, de alguns processos bem loucos, assim, né? Nesse processo de vivenciar toda aquela violência que acontecia, né? Porque você está vivenciando, não é uma coisa que é fora de você, que eu sei que eu estou deixando de lado aqui, né? Como a gente tem no teatro, né? O Lucas não é mais o Lucas, agora a gente sabe, né? E aí, por isso que tem esse processo de teste de elenco mesmo dentro do cinema, né? De testar, né? Tem a parte que é mais mercadológica, mas quando é um processo a sério mesmo, você tem para vivenciar tudo isso, né? E aí eu preciso ter uma lente, uma câmera realmente posta em você, que me mostre, né, como a câmera mostra tudo, que me mostre qual é essa sua verdade que você tá trazendo dentro desse texto que você está dizendo, né? Se tá saindo uma coisa que você nunca vivenciou. E por isso que tem alguns atores que, quando recebem algumas propostas, aceitam, na hora que pega o roteiro para ler, tem essa dinâmica de falar para o diretor e falar, cara, não dá para mim. Infelizmente, ó, porque sabe que não vão conseguir chegar nesse determinado ponto, né? Que é essa veracidade e toda essa dinâmica que a cena precisa ter, né? E aí, quando você é autêntico consigo mesmo, quando você tem essa consciência de si e das verdades e desse processo de construção, você sabe qual é o seu limite, se você vai conseguir fazer ou não, né? E aí você já dita, ó, cara, li o roteiro e, né, disse que ia aceitar, mas aí, infelizmente, para mim não dá, né? Ou quando você não aceita também, você está nessa dúvida, nessa questão de que você não consegue, está nesse impasse também. Na hora que chega diante das câmeras, na hora que chega diante de todo esse processo,
a câmera capta todas essas questões também, né? Então aí o diretor vai virar e falar, cara, não sei, tem alguma coisa aí que não está funcionando, né? E aí, por mais que você esteja ali totalmente entregue, querendo mostrar, querendo fazer aquilo, tem alguma coisa que extrapola para além do olhar que a câmera capta, né? E aí, na hora que está na tela, a gente sente que não tem essa verdade, que não tem essa dinâmica, que não tem essa organicidade de que a cena, aquele texto, está pedindo. Dito isso, né? A gente vai para o primeiro passo agora, de cada cena, e aí a gente vai começar pelo nosso processo mesmo de estudo, processo de mesa. E aí eu não sei, provavelmente não sei se os textos de vocês estão digitalizados, mas eu quero que nesse momento agora, eu vou dar um tempinho, e aí espero que todo mundo esteja com papel e caneta na mão. Aí, se não tiver, vai ter esse tempo para pegar também. Eu vou dar um tempinho para que vocês transcrevam o texto de vocês à mão, né? E aí, nesse processo de escrita, já sentir e perceber esse texto, essa carga dramática, o que esse texto, a própria palavra mesmo, a escrita, ela já te transmite de sensação, tá? Então, aí vamos ter esse tempo, aí vocês ficam à vontade, se quiserem desligar a câmera, só peço que vão sinalizando, quem terminou, que sinaliza, eu terminei de transcrever, só para a gente entender esse processo, e aí depois a gente vai partir para outra dinâmica, tá bom? Quanto tempo a gente faz a gente tem esse tempo? Então, é isso, assim, eu acho que não... Eu acho que Como? 5, 10 minutos? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Hello! Tudo bom? Tudo certo. Hoje eu sou Gabriela Neri. Todo mundo caiu, gente? Foi isso? 40 minutos, né? Sim. Não deu certo a tática. Não conseguimos burlar o sistema. Todo mundo caiu? Foi isso mesmo? Foi, Eu caí, acho que todo mundo. foi Todo como mundo, se ela né? não tivesse sido encerrada. Tá. Eu acho que porque eu acho que foi até isso que a Tainá acabou de comentar aqui no WhatsApp. O Porque quê? como caiu, é como se tivesse finalizado. E eu acho que agora de 40 em 40 ela vai cair, então. Então eles não deram o prêmio pra gente. Não, Parece caiu, não deram, caiu. É só. A internet, as duas internets, aí encerrou. Entendeu? Não foi o Zoom que fez a internet. A internet que caiu, então, gente, aqui. É. Foi isso que aconteceu. Ah, sim. Aí acho que provavelmente vai ficar 40 minutos de novo. Provavelmente. De 40 em 40. Gente, boa tarde. Desculpa o atraso. Oi, Gabriela. É a primeira vez você por aqui, Falando, Gabriela? tudo bom, Lucas? Tá escrito lá no título da reunião, é 40 minutos mesmo que vai ficar. Acho que a gente pode...
Mas aí, quem está com, no caso, se quem abriu foi Mostra Teatro de Rua _ SMI, vocês podem ver o tempozinho. E aí vocês podem falar, tipo, falta 5 minutos, aí abre de novo. A gente faz 40 em 40, assim, né? Tá bom. Para não perder o assunto, né? Às vezes é bom falar, falta 5 minutos para cair. Pô, gente, isso é quem já fez web teatro o ano passado inteiro, entendeu? Aí Zoom, acho que foi o TCC, a especialização. Ô, Anne, Oi. não sei se você pegou na hora que eu estava falando sobre transcrever, os outros. Cheguei agora. Aham. Então, a primeira dinâmica agora é que cada um transcreva à mão mesmo, apanhe um caderninho, lápis, caneta, a sua cena, o seu texto, né? Já tentando pegar as nuances do que esse texto está querendo transmitir. Então, tá todo mundo nesse processo de transcrever agora também. Certo. Certo. Então, é transcrever, assim, do jeito que você achar que a mensagem do texto... Não, igualzinho, palavra por palavra, a cena. Tá. É. Tá bom. Tá. Lucas, eu terminei e aí eu queria falar também que eu dei uma aumentadinha no texto, tá? Algumas linhazinhas assim, mas aumentei um pouquinho. Beleza, perfeito. Peraí, que eu não sei se eu entendi. É para escrever novamente o texto? Isso. É que o seu acho que já estava à mão, né? O seu texto já estava à mão? Tá. Então. É porque eu acho que eu estava no digitalizado. Entendi. Escrever mesmo, né? Escrever, é. Então tá certo. Estou fazendo aqui. Ô, Taina, tá mostrando que você tá falando, mas não tá saindo sua voz, não. Você... É Tainã ou Tainá, Lucas?
Tainan agora. Tainan tava querendo falar alguma coisa. E agora? Agora sim. Precisa criar algum e-mail ainda ou a gente vai continuar por aqui mesmo? Então, a gente vai continuar por aqui mesmo, assim. E aí, Boa. na hora que cair de novo, a gente volta. Vamos fazer a dinâmica Cai em 40 minutos. do entra e sai. Ah, Dinâmica do entra e sai. Eu achei que tu tinha caído também, Lucas, que tipo, tinha parado a internet de todo mundo aí. Por isso que eu tinha falado com o Thay que a gente poderia fazer um e-mail. Que aí, se fizer um e-mail com a internet estável, não cai Sim, a reunião. Mas dá pra ficar entrando também, fica de boa. sim. eu estava criando um e-mail aqui, inventando o nome, palco tela, aí não existia, aí o palco tela 1, grupo palco tela. O Tainan, você também escreve. Tainan, você também já terminou de transcrever? Já, perfeito. Natália, também já. Já acabei. Tá bom, obrigado. Só tá faltando eu? Ah, eu acho que sim, a da Ana já está transcrita. Ah, a Anne também. De vocês duas.
Gente, para quem já terminou de responder, eu vou colocar mais as 3 perguntas e aí vocês vão respondendo, que são as perguntas básicas, né? Quem, onde, por quê, o que e para quem, né? Então, quem é essa personagem? Quem é essa pessoa que fala, né? E aí tentar, na hora dessa descrição, tentar minimamente esboçar todos esses detalhes. Se ela é uma pessoa alta, se é uma pessoa magra, como que é esse corpo físico, o que ela faz, quem? É homem, é mulher, é menina, é velho, quem? Para a gente ter esse quem desse personagem. Onde ela se encontra? Tá falando, beleza, é numa sala? É numa sala, mas ela está assistindo televisão, é na sala com os amigos, é na sala na frente do celular. Então, onde? Essa localidade, onde que está essa personagem? O que? Que ação ela está fazendo enquanto ela está dando esse texto, né? O que ela está fazendo? E para quem ela está dando esse texto, né? Porque, como eu comentei na aula anterior, o para quem modifica a forma como a gente atua, como a gente fala, né? Então, se eu estou falando com determinada pessoa, o meu tom de fala vai mudar. Se eu estou falando com outra pessoa, então saber para quem também essa pessoa está falando esse texto, tá? Então, o quem, onde, o que está fazendo e para quem está falando. Lucas, Oi, esse para quem precisa ser necessariamente para alguém ou pode ser tipo telespectador? pode ser telespectador. Tá. Só precisa ter consciência quem é é como? Remetente? Quem é que está escutando? Tem o destinatário, remetente e destinatário. Mas Certo. para quem essa mensagem está sendo transmitida. Tá. Isso é independente de ser TV ou teatro, né? Ou independente, né? Isso, independente. Independente, tá. Tá?
Ô, Lucas, o porquê é direcionado ao quê mesmo? Teu microfone tá fechado. Quem, onde e o quê? E para quem? Ou quem, onde, o quê e pra quem? É, Tipo, o que ela tá fazendo? isso. O que essa A pessoa está pessoa? fazendo? Qual é a ação que ela está fazendo? Eu fiquei assim, vixe, tem porquê? Aí eu, porquê o quê? Eu tenho Porque que o quê? explicar agora. Justifique essa resposta. Tainá, você finalizou as respostas das perguntas também? Isso. Perfeita. Quem mais já concluiu? Luane, Edilane, Tainá e Natália ainda estão finalizando, então.
Finalizou, Tainá? Ou tá finalizando? Finalizou também. Ok. Natália? Sim, acabei. Perfeito. Então, todos terminaram. Bom, nos meus processos, eu gosto muito de fazer com que as pessoas transcrevam realmente o texto, né? Porque aí pensando principalmente dentro do ambiente de gravação, onde o ator, ele, na verdade, já recebe esse texto, né? Eu gosto de fazer com que ele transcreva também dentro desse trabalho de mesa, para ele ter, porque a escrita faz com que esse texto também seja nosso, né? Então, é esse processo de escrever, eu gosto muito, gosto muito. Primeiro que até nas minhas escritas, uma coisa que eu acho de maluco, assim, mas eu faço, eu não consigo fazer diferente. Tudo que eu escrevo, que me dá na cabeça de fazer, eu primeiro escrevo à mão e depois transcrevo tudo digitalizando, porque vira uma coisa que é minha também, né? Por isso que eu pedi para que vocês escrevessem, por mais que, por exemplo, a Anne e a Tainá já trouxeram textos delas mesmas, mas esse processo de reescrever de novo, de fazer essa revisitação nessa escrita para fazer esse pertencimento, né? Por isso que eu achei importante e acho importante qualquer texto que a gente pegue, que a gente vai fazer, para além de pegar o texto pronto e só passar ali um marca-texto, esse processo de escrita faça com que o texto também ganhe vida própria a partir desse processo de você transcrever palavra por palavra esse texto, né? Essa narrativa, né? E aí, então, esse primeiro momento de transcrever esse texto foi para isso. E agora eu gostaria de ir no perguntando uma por uma as respostas dessas perguntas, né? Eu vou, eu vou começar na ordem dos quadradinhos aqui para mim, pode ser? Que aí é bom que ninguém sabe. A primeira é a Anne. Respo você foi a sorteada. A primeira do quadradinho é você. E aí eu queria que você respondesse do seu texto as 4 questões. Quem é essa pessoa? Onde é que ela está? O que que ela está fazendo? E para quem que ela está falando isso? Uhum. Então, quem está falando isso é o Shun. Uhum. Fiquei na dúvida se seria uma mulher, na verdade, ou só o Shun. Porque, na verdade, eu penso numa fusão delas duas, assim, né? Mas cheguei à conclusão que seria o Shun. Onde na beira do rio, e o que ela está fazendo, ela está lavando as roupas de para quem ela está falando, que é o telespectador, né? Uhum. Eu imaginei como se ela estivesse olhando para o próprio reflexo no rio enquanto ela lava a roupa, né? Aí já pensei em TV, como se a câmera fosse esse ângulo debaixo da água, sabe? Uhum. Sim. É isso, é para o telespectador, mas ela está assim falando assim direcionada para o reflexo dela na beira do rio. Sim, sim. Então, se é direto com o espectador, se fosse pensar numa cena para cinema, na verdade, então ela falaria olhando dentro da lente da Da câmera. câmera, isso. Perfeito, Isso. perfeito. Uhum. Perfeito. E é isso, né? Como eu falei, geralmente os textos, principalmente de blogueiro, que quer comunicar olho no olho, que o conteúdo que ele está falando é direto para a pessoa, ele olha dentro da câmera, literalmente assim, né? E aí quem assiste tem essa sensação de que a pessoa que está falando está literalmente olhando olho no olho desse espectador, né? A lente da câmera vira uma subjetiva no caso do espectador. A própria lente vira o espectador em si. E aí quem assiste tem essa recepção também. Perfeito, então, Anne. Aqui no meu quadradinho, a próxima que está é a Edilaine. E aí é a mesma coisa, responder as 4 perguntas. Certo. Eu não consegui desenvolver muito esse quem para além de uma mulher com seus 30 e poucos anos. Foi o que eu consegui entender dela. Uhum.
Um onde eu também não cheguei à conclusão, tenho duas opções. Ela pode estar tanto lavando roupa no tanque de casa, quanto tomando café sozinha na mesa da casa dela. Então seria o quê? Ou lavando roupa, ou tomando café, comendo bolo. E para quem ela está falando para si mesma, ela está sozinha e fala para si. É um momento de introspecção dela ali, refletindo sobre. Perfeito, perfeito também. Agora, das duas opções, assim, como exercício, escolhe apenas um, assim, não cria essa dúvida, porque, é como eu falei, se ela estiver lavando roupa, vai ser uma coisa, se ela estiver tomando café, vai ser outra. Aí, como é um exercício mesmo, você tenta definir exatamente qual é esse local que ela está, e aí a gente trabalha em cima disso. Mas pode ser qualquer um, tá livre assim, mas é só entender que onde que a pessoa está vai modificar e vai ter outro resultado totalmente diferente, tá bom? Seguindo meus quadradinhos aqui, temos Tainá Gomes. Eu. Ai, deixa eu ver uma coisa. Olha, o meu quem, eu pensei numa mulher alta, magra, uma mulher preta, 27 anos, dei o nome de Amália. Uhum. Onde eu também fiquei na mesma dúvida da Edilane, né? Se eu colocava em um lugar ou outro. Mas aí, como você for para decidir, eu já decidi, eu acho. Eu pensei dela estar na terapia mesmo. Uhum. E aí, o quê? Né? Sentada numa poltrona, com um lenço na mão, enfim. Contando por que ela não consegue se desgarrar, né, desse luto que ela tá vivendo. Então, seria meio que um diálogo com a psicóloga, né? Então, para quem seria a terapeuta, a pessoa que tá ali à frente. Escutando ela. Ai, a reunião ficou limitada. Olha, que chique. Chique. Não precisamos sair mais e voltar. Very good. Aí pensei nisso. Eu tinha pensado nela sentada, conversando com qualquer outra pessoa, assim, tomando um vinho, sabe? Mas deixei ela na terapia mesmo, que é bom. Importante, saudades. Perfeito. Tainá, agora Tainã. Segue o próximo. Joana, 15 anos, é um adolescente, né? Negra, estudante, solteira e muito bonita. Onde, no quarto da sua casa, em um sábado, conversando com Lia. Uhum. O quê? Não sei se definir muito bem o quê. O quê? Sentada na cama, conversando, descontraída e sonhadora, refletindo, pensando. Para quem? Lia, amiga, 14 anos, também estudante. Lia menor que ela, né? Um ano mais nova e é amiga e estudante também. Perfeito, perfeito. Bom. E agora, Natália. Eu pensei dessa personagem ser a Maya Angelou mesmo, só que jovem, assim, 20 e poucos anos, e ser só Maya. Ela tá andando devagar a caminho do ponto de ônibus, assim, e aí, em determinado momento, que acho que é no final do texto, ela chega nesse ponto. E ela fala para si mesma. Falando para si mesma também. Perfeito. Eu não sei como que você vai pensar essa construção, fazer. Óbvio, tipo, se a gente tivesse tudo presencial, pegar uma câmera, daria para a gente tá brincando de fazer essa caminhada, literalmente, enquanto você falar, enquanto você caminha. Não sei como é que tá as pessoas aí na sua casa, se vai ter essa dinâmica, mas aí caso não tenha como exercício, talvez pensar nesse momento de ser gravado, de ser feito com a câmera parada, mas com esse subconsciente, com esse contexto, né? Esse processo atrás de entender que, na verdade, ela está parada, mas é um processo em que ela está caminhando na rua, indo para o ponto de ônibus, né? E aí, só como construção mesmo, né? Não, eu estou falando parada aqui, mas subconscientemente você sabe que esse é o momento em que você vai estar na rua, caminhando, tal, carregar todas essas informações no subconsciente para colocar
numa cena de filme, numa gravação, a gente teria esse momento, né? Vai realmente para a rua, coloca essa personagem lá e a gente faz toda essa caminhada, a câmera caminha junto e faz todo esse contexto, assim, né? Mas agora, como exercício, como está todo mundo dentro de casa, a gente faz isso com a câmera parada e todo esse restante de ação, de movimento, fica no subconsciente de cada um, tá bom? Dito isto, vamos preparar para a cena, então, né? Vamos preparar para a cena. Ontem eu comentei um pouco sobre as ferramentas, né, que nós atores temos, que na verdade é o nosso próprio corpo, né? Então, quando a gente vai se preparar, quando a gente vai se exercer, quando a gente vai para a cena para gravar, a gente tem que estar com o nosso corpo preparado, aquecido e tal, né? Óbvio que não vai ser... É o que eu estou falando, velho. É uma dinâmica que a gente tem que aprender, né? Em outro momento seria todo mundo numa sala junto, para realmente se aquecer, mas agora eu vou só conduzir minimamente esse processo aqui, mas aí eu peço que cada um realmente faça, assim, se quiser, se sentir a vontade de se levantar, de se aquecer, de se exercer, mas vai ser esse momento de despertar o corpo, preparar a nossa ferramenta de trabalho para a gente interpretar, né? Para a gente atuar, interpretar ou representar essa cena, né? Então, bom, eu vou colocar só uma musiquinha de fundo, né? Poxa, que saudade, velho, de estar numa sala fazendo isso, velho. E aí eu vou pedir que cada um se alongue, né? Mexa esse corpo. Me empolguei também. E aí, enquanto a gente vai se alongando, se despertando, tendo essa consciência realmente da nossa base, do nosso corpo, como é que ele tá, né? Sentindo cada músculo do corpo, fazendo essa percepção, porque nós atores temos que ter consciência
de toda a nossa musculatura, né? A nossa ferramenta. Então é essencial que a gente tenha consciência desse corpo, né? Dessa base. Qual é essa base que está no chão? Como é que ela está fincada? Qual é essa energia, né? E aí, treinar também um pouquinho de, né? Despertar, de massagear, treinar a voz, aquecer essa corda vocal também, de se preparar. Pronto. Vamos voltando para frente da câmera. Senão a gente se empolga e dá para ficar horas e horas, né? Mas um soninho. Quê? Pegadei um soninho. Depois dá um soninho. Uhum. Bom, agora com esse nosso corpo, com essa nossa ferramenta minimamente desperta, né? Um pouquinho mais desperta do que estava na aula agora, vamos brincar com um texto, né? Provavelmente ninguém ainda tem ele decorado, né? Não, mas aí eu quero que brincar, como eu disse também, que esse processo de imaginação, a gente pode brincar com ele também. Luquinhas? Oi. Vocês por acaso não lembram, gente, a hora que a gente iniciou? Não, acho que era tipo 3h15. 3h50, não era? Ah, é essa agora? É, essa agora. Não lembro. Eu acho que era Mas não lembro sim. Anotei sim. 3h43 foi na hora que chegou a mensagem no WhatsApp lá que tinha caído. 3h43, então a gente não é porque não avisou aqui para mim, não tá avisando aqui para mim ainda. E eu acho que tá perto de, infelizmente, cair novamente. Ah, não, mas deu ilimitado. Deu um presente pra gente aí. Pra gente também apareceu, mas aí tá aparecendo só 40 minutos. Então, eu tô achando que vai cair de novo. Eu tô achando que eles estão falando que o presente são os 40 minutos. Mais uma reunião de 40 minutos. Uhum. Você quer falar, Tainá? Apareceu aqui pra gente que tava ilimitada também, né? Aí não sei se como quem tá como host é você, Rafa, aí tá aparecendo um horáriozinho, é? Não tá aparecendo horário. Apareceu uma mensagem também dizendo que a gente tinha ganhado um presente de mais 40 minutos. Uhum. Então, esses 40 minutos eu tô entendendo que vai cair e vai entrar de novo. Não apareceu ilimitada para mim. Eu acho. Pra gente apareceu ilimitada, não foi? Foi. Apareceu ilimitada. Eu acho que provavelmente se tivesse 40 minutos ia aparecer o contadorzinho, entendeu? Eu acho. Vamos Mas acho continuar. que ia aparecer um ilimitado aí pra gente.
A gente pode continuar, Luquinhas? O que você acha? Podemos continuar, porque pelo horário, se fosse os 40, eu acho que já teria caído já. Assim. Sim, então tá bom. E a mensagem do tempo também caiu. E outra coisa assim, também que eu vou falar aqui, hoje eu não vou ir até às 6, porque vai ter o processo de cada um gravar individual, e aí eu só estou fazendo essa preparação e aí deixar que cada um grave, né? Não vai ser a hora aqui contada gravada, mas vai ser a hora Entendi. de atividade extra para eles gravarem e amanhã a gente ter essas gravações. Tá bom. Tá? Uhum. Aí você só fala que quando você for encerrar para passar essa atividade para eles, e só para a gente, tá bom? Então tá bom, Sim. gente. Tá joia, vamos lá. Desculpa. Obrigado, Rafa. Nada, que isso. Então, né, com esse corpo já aquecido, já mais desperto, né, a gente agora partiu cena, né? E aí vai ser, como eu falei, comentei, a gente ainda não tem esse texto decorado, mas é mais importante para mim, por isso que eu vou deixar esse tempo depois para vocês, a gente encerra antes, mas realmente eu quero que vocês façam, até porque tá como proposta mesmo, que amanhã a gente tem essas duas coisas gravadas, né? Então eu vou deixar esse tempo antes, se for possível vocês gravem hoje, nesse tempo que seria até às 6, mas aí para a gente ter amanhã e demonstrar esses dois momentos de gravação, um pensando em uma representação e um outro pensando em uma interpretação. E aí eu vou fazer com cada um, não precisa, não é obrigatório falar como realmente está o texto, mas aí eu vou pedir, sem o texto agora, né? Como cada um já fez aquele exercício de quem é essa personagem, o que ela está fazendo, o que ela está falando, entendendo minimamente esse conteúdo, né? Esse arco narrativo. Eu gostaria que cada um, né? Eu talvez vou fazer na mesma sequência que está aqui, a Anne vai ser a primeira de novo, a sequência dos quadradinhos, mas aí eu já vou pedindo para que cada um vá buscando qual é essa energia, qual é essa densidade desse personagem, e aí a gente brinca de improvisar, né? Como ninguém está com o texto decorado ainda, mas brincar de improvisar, né? Como é essa personagem, com essa energia, tentando minimamente transmitir uma mensagem que seja algo próximo do que está ali no texto, né? Mas com essa emoção, com esse sentimento, com esse peso, assim, né? Então, o primeiro momento vai ser representar, né? Então, dentro de pensar nisso no espaço teatral, onde a minha voz talvez seja mais projetada, os meus movimentos sejam mais projetados. Qual é essa emoção? E se a Anne fosse essa Oxum, né? Qual é esse corpo? Qual é essa densidade que Oxum tem, né? Qual é esse peso? Qual é essa respiração que essa personagem tem? E aí esse personagem ele foi transferido para um teatro grande, que ele tem que fazer com que a senhorinha que está lá na última fileira, ela perceba todo esse movimento, toda essa gestualidade. Se tem um respirar mais profundo, como que eu mostro esse respirar mais profundo para aquela senhora? Se eu coloco a minha voz, como que eu projeto a minha voz para fazer com que todas percebam, né? Aí, Anne, brincando agora, improvisando, minimamente o que sair da cena, o que você imaginar, já pensando nesse arco narrativo, tentar mais ou menos fazer esse desenho dessa cena. Quando quiser, no teatro não tem gravando, no teatro tem o primeiro sinal, o segundo sinal
E o terceiro sinal. Vocês conseguem me ouvir direitinho assim, sem fone? Sim. Consegue? Eu tava aqui, como é que eu vou arranjar um rio de hoje para amanhã? Eu vou ter que mudar as coisas, né, para fazer. Mas, enfim. A gente joga tudo pro subconsciente. Guarda lá. Guarde lá. Mulher, você não se lembra, não? Mulher, você não confia no seu poder, não? Pressa de chegar no lugar errado. Precipitada, aconchegada, desesperada e acomodada. Mulher, por acaso isso faz algum sentido? Volte. Curva a curva, vira a rua. Sempre dá tempo de chegar. Sempre há tempo para voltar. Volte. Perfeito. Nessa mesma dinâmica, nessa mesma energia, a Anne não mais representa e se interpreta. Ela não está naquele local onde ela não é um si, ela não é uma coisa fora. Ela é a própria Anne. E eu, como diretor, eu gostei do texto e na minha cabeça, Anne, não precisa fazer muita coisa, eu vou fazer um close aqui em você, do seu ombro para cá. Interprete, vivencia, respire. Mulher, você não se lembra, não? Mulher, você não confia em sua mãe, não? Pressa de chegar no lugar errado. Precipitada, aconchegada, desesperada e acomodada. Mulher, me diga, se por acaso isso faz algum sentido. Volte. Vire a rua, curva a curva. Sempre dá tempo de chegar. Sempre há tempo para voltar. Volte. Muito bem, muito bem. Cara, é incrível assim como... Dá nervosismo. Não, mas é isso. E aí, o mais louco, eu acho que foi o que me fez apaixonar muito pelo cinema também, pelo fazer, é como que a gente tem essa capacidade de condensar os nossos sentimentos, as nossas emoções, só em um determinado plano, né, que a gente precisa se colocar, né? Aqui no teatro você estava mais, e aí sua emoção, a mão fala também, né? Por mais que a mão está aqui falando nessa representação, mas quando eu falo que é só um take, que está o close, toda a sua emoção, que era a emoção de mão, a emoção da barriga, a emoção, ela tem que ser transferida só para o seu rosto, só para o seu olhar, só para a sua gestualidade, só para a sua fala. E aí, quando a gente pega isso e transmite só para cá, e exercita, e faz, e entende que esse corpo, né, ele flui, ele tem uma fluidez, ele tem uma dinâmica, ele tem um ritmo, eu transmito isso com naturalidade, né? Com leveza, com sutileza, né? Eu não preciso estar aqui, volte, mulher, volte, ô mulher, volte, né? Eu não preciso, né? A emoção, a respiração, a pausa, né? Sentir essa fluidez desse texto, né? Por mais que é um texto que ainda nem está decorado, mas eu sei o que essa mulher quer dizer,
para quem que ela quer dizer, né? E qual é a finalidade disso que ela está dizendo, né? Então, não preciso decorar a palavra e depois de X vem Y. Eu sei que ela está dizendo isso. E aí eu simplesmente digo, né? E o legal da Anne, assim, que é a escolha dela de fazer para a câmera, é esse outro local. Eu ia, antes de fazer o exercício, ia pedir para a gente brincar um pouco com essa relação de câmera, assim, né? Mas eu acho que já está, assim, como exercício mesmo para a gente ficar mais lapidado nesse sentido, é muito importante, né, que a gente realmente faça esse olhar de brincar, de se entender, de ver que aqui tem uma marca e de se reconhecer mesmo, de ter essa intimidade com a câmera, né? Mas a Anne já tá profissional no assunto já, mandou bem. Bom, dito isso, vamos para a Edilane. Edilane, a mesma coisa, novamente, né? Buscar essa densidade, essa energia que essa persona tem, né? Você é uma mulher de 30 e poucos anos, qual é essa energia, qual é essa tensão na fala, como que ela se posta. E se a Edilane fosse essa pessoa? Como que ela representaria essa personagem? Primeiro sinal. Segundo sinal. Terceiro sinal. Respire, busque essa emoção e quando tiver tranquila, dê o texto. A minha mãe, ainda muito nova, quando ela tinha uns 8 anos de idade, ela começou a trabalhar na casa de uma senhora. Trabalhar de empregada doméstica. Em Itabuna, na Bahia. Minha mãe me contou muitas histórias desse lugar. Ali ela fazia de tudo. Tudo para poder pagar pela vida melhor, um pouco melhor que eles podiam lhe dar. Um pouco não porque eles também tinham pouco, mas porque era o tanto que eles queriam dar, ensinar. Em um dado momento, minha mãe, ela começou a cuidar de uma menina, de uma das filhas da senhora. Eu me lembro que na primeira vez que minha mãe me contou uma dessas histórias com essa menina, eu me perguntei quantos filhos a minha mãe teve. Os anos se passaram, outras histórias se passaram, mas aquela pergunta, ela ficou me perseguindo pelos tempos. Quantos filhos a minha mãe teve? Eu fiquei muito nervosa, desculpa. Tem muito tempo que eu não faço isso. E fiquei presa no que é o texto mesmo. Mas sem problema, assim, mas teve essas pausas, mas teve fluidez, assim, né? É esse lugar de um diálogo consigo mesmo, né? E cuidou e fez, e aí gostei do que você trouxe como olhar, né? Você está fazendo teatro, né? De mostrar para as pessoas, né? Esse olhar que vem para cá, esse olhar que vem para cá, e tá ali mostrando, né? Porque tem essa coisa no teatro também, né? De como eu mostro para a senhora que está aqui, para a senhora que está lá. O teatro é cheio de senhora, pelo amor de Deus. Tem uma vovozinha em cada canto do teatro. Mas aí, essa preocupação em mostrar realmente, né? Só que agora, Edilene, a gente não tem mais essa necessidade de mostrar, porque a câmera está aqui, na sua frente, captando tudo.
qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer movimento, né? E de agora em diante, na verdade, você não é mais a Edilane. Não tem si. Você é essa própria mulher, é a mulher em pessoa, que vivenciou todas essas angústias, que tem todas essas interrogações na sua cabeça, e você simplesmente, nesse momento, você quer questionar, quer saber sobre essa história dessa mãe, se tem mais filho, se não tem mais filho. Então você não está mais nesse lugar de representar. Você simplesmente e realmente, nesse momento, é esta mulher. Foi luz, foi som, foi câmera, ação. A minha mãe, quando ela tinha 8 anos de idade, ela começou a trabalhar na casa de uma senhora em Itabuna, na Bahia. Trabalhar de empregada doméstica. Minha mãe me contou muitas histórias desse lugar. Eu me lembro que da primeira vez que ela me contou de uma menina que ela criava, cuidava, de uma das filhas da senhora, eu me perguntei quantos filhos a minha mãe teve. Os anos se passaram, outras histórias se passaram, mas aquela pergunta continuou a me perseguir pelos tempos. Quantos filhos a minha mãe teve? Boa, boa. No começo eu senti que você ainda estava um pouco preso no texto, querendo falar na forma que estava ali, mas depois eu acho que você se desprendeu e a coisa flui. Porque o barato é isso, quando a gente... o lance de internalizar e de viver. Por isso que, para mim, nos meus processos, eu acho muito mais importante talvez não decorar e entender esse arco, né? E talvez nesse momento, se você... óbvio, porque o texto é lindo, assim, a gente quer falar, a gente tem esse apego também, mas eu acho que se a gente entende esse arco, e se eu entendo que, na verdade, é uma reflexão que ela está fazendo sobre esse passado, e aí tentar se desprender do texto mesmo, tem uma fluidez que é maior e que a câmera não deixa de pegar, porque é isso. A travadinha, por mais que você... É muito louco. Você tá aqui paradinho, mas se você... Como é que era a frase? Como é que era a frase que só tá lá na mente, a câmera pega isso e um tiquezinho que deu o seu olho na sobrancelha, a câmera pega e fala bem assim, putz, e aí foge, assim. Mas é essa dinâmica, assim. Eu acho que no começo você também falou um pouquinho mais alto também, né? Aí entender essa é outra coisa que se entende também, né? Porque ou no cinema ou você vai estar com a lapela aqui, e aí você não precisa falar alto, principalmente se é uma conversa com você mesmo, né? Então não tem por que falar para quem ouvir, né? No teatro você tem que falar para as pessoas ouvirem, mas aqui no cinema você tem uma lapela que está aqui e aí pode ficar despreocupada de você fazer já está ali, já captou. E aí entender, então, esse lugar de que é uma conversa comigo mesmo, que eu não preciso projetar a minha voz para ninguém. Eu simplesmente estou comigo, conversando comigo mesmo, nesse momento. Talvez num tom de voz que seja até mais baixo do que o cotidiano que eu falo, porque é um diálogo comigo mesmo que eu estou pensando aqui. E aí grava. Mas muito bom. Parabéns. Alguém queria fazer alguma pontuação? Eu esqueci de perguntar da Anne também. Se alguém queria fazer alguma pontuação.
Eu que estava na dúvida entre representar e interpretar. Tipo, consigo perceber as diferenças da galera fazendo, mas não sei se eu sei produzir isso com o meu corpo, assim. Tipo, tô vendo que tem isso do falar mais projetado, né? Do olhar que passeia pelo espaço. E na minha cabeça eu acho que eu só consigo pensar em interpretar. Eu tô fazendo personagem, já é outra pessoa. Esse corpo não é meu, sabe? Não sou eu, assim. Aí tô nessa, eita, vai dar bom. Mas fazendo, e você mediando, né, esse encontro entre o representar e o interpretar, eu tô conseguindo perceber as diferenças. Sim. E é isso, porque é isso, né? No representar, você está mostrando algo também. E aí, dentro do teatro, dentro de uma caixa, você tem essa necessidade, para além de mostrar essa persona, de mostrar também esse corpo, essa voz, como é que fala, né? Então, as coisas se projetam muito mais. Mas esse mesmo processo, por exemplo, esse mesmo processo, essa mesma dinâmica de investigação, de busca, de entender esse arco narrativo, de entender o que essa persona fala, é a mesma coisa para tudo, assim, né? E aí é só entender essas questões e aí tem, como eu falei, as questões de enquadramento, de posição de câmera, de entender que eu estou microfonado, ou se eu não tiver microfonado, o cara vai falar que vai ter um microfone aqui também. E aí tem todas essas questões, e aí ao invés de eu mostrar algo para alguém, eu simplesmente ajo, interpreto isso sem querer mostrar nada para ninguém. E aí é você agora, tá, Tainá? Chega, Jesus! Chega, desmaiei, levemente aqui, voltei. Mas aí então ir buscando, né, essa energia, essa emoção, essa consciência dessa persona. E se a Tainá fosse essa mulher enlutada? Que corpo, que peso, que densidade, e como que eu mostro isso para as pessoas? Essa carga emotiva, esse peso do luto, como que isso pesa na minha voz, como que isso pesa na minha respiração. Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Eu sei. Parece que eu vivi o ano inteiro afogada no luto. E ninguém entende. Mas você entenderia se tivesse conhecido o Augusto. A gente passou 8 anos juntos. O Augusto. O Augusto tinha um cheiro amadeirado que eu gostava de sentir pela manhã, sabe? Cozinhava bem, bebia bem, fudia bem, fazia tudo bem. São tantas as lembranças que eu me perco em tantas questões. O que não lembrar de Augusto? Era isso que você deveria me perguntar. O Augusto gostava de Nação Zumbi, Baiana System, Gilberto Gil. Era um misto. Adorava os filmes clássicos do cinema brasileiro. O Alto da Compadecida, ele sabia todas as falas. Adorava repetir aquela bendita. Não sei, só sei que foi assim. Não sei porquê, mas ele odiava falar do passado. O Augusto vivia um dia de cada vez. Mas eu nunca fui assim. Eu gostava mesmo era de relembrar tudo que já tinha passado. Sempre fui afeita aos pequenos detalhes. Uma certa manhã ele chegou para mim e falou: Amália, a vida é uma sucessão de biritas tomadas e longas manhãs de ressaca. E é o gosto da bebida e não do porre que nos leva para o amanhã. Eu odiava isso, mas hoje eu entendo que o Augusto tinha razão. É o gosto do porre, não da bebida, que tem me levado para o amanhã. É o gosto do porre, Amália. Eu consigo ouvir o Augusto me dizer. Perfeito, perfeito. Ai, socorro. Faz tudo, velho. Ai. Já chegou dando textão, velho. Falei, pô. Aqui, ó. Muito, muito bem, muito bem.
Porém, agora, Tainá, Oi. você não precisa mais mostrar. Você é essa própria pessoa. E aí, com você, eu quero brincar outra coisa, que a malha é a câmera, é a lente da sua câmera. Então, você vai dizer para a Amália tudo isso que você sente. Que você é essa mulher. A psicóloga, né? Você tá falando? Que a Amália sou eu. Mas esse A Amália é você? É. A psicóloga. A câmera é a psicóloga, então. Ah, tá bom. Isso. A câmera é a psicóloga. E aí você não precisa mostrar, você não precisa crescer, agigantar, não precisa ficar mexendo muito. Vai se mexer? Com certeza que é natural. Mas é isso. É um consultório. A psicóloga está aí, na sua frente. É uma conversa entre você e ela. Você vivenciando esse momento de luto e você quer simplesmente entender o porquê dessas questões. Então, o som foi, a câmera foi, ação. Eu sei. Parece que eu vivi um ano inteiro afogada no luto. Ninguém me entende. Mas você me entenderia se tivesse conhecido o Augusto. Ah, o Augusto. São tantas as lembranças que eu nem sei por onde começar. O Augusto tinha o cheiro doce e amadeirado que eu gostava de sentir pelas manhãs. Gostava de Baiana System, de Gilberto Gil. Amava os clássicos do cinema brasileiro. O Alto da Compadecida, ele sabia todas as falas. Amava repetir aquela bendita frase, não sei, só sei que foi assim. Era bobo como eu. E eu me encantava por tudo que Augusto fazia. Certa manhã ele me disse: a vida é uma longa sucessão de biritas tomadas e longas manhãs de ressaca. E é o gosto da bebida, Mali, não do porre que nos leva para o amanhã. E eu odiava isso. Mas o Augusto tinha razão. E era o gosto do porre, não da bebida, que tem me levado todos os dias para esse tal de amanhã. É o gosto da bebida. Eu consegui ouvir o Augusto dizer. Boa, boa, boa. Meu Deus, cadê o texto? Caralho, o texto. Não, mas olha que engraçado, que aí teve outra coisa também que apareceu. Augusto é barril. Porra, Augusto. Ai, ai. Que foi o seguinte, aí é questão de treinamento mesmo e de entender esse processo de câmera. Mas teve uma coisa que marca muito, que é esse lance de que a câmera capta tudo. A cada início de frase, você estava levantando a sua sobrancelha. E aí virou... E é automático. Aí, e esse processo de entender e se conhecer diante da câmera é exatamente para isso. Quando eu estou dizendo esse texto, será que eu estou... E aí, no treinamento que a gente fez, o Milevich, ele dizia que isso era sinais de aprovação que a gente fica buscando. Então, eu falo, ou antes de falar, ou quando você quer falar uma coisa para se afirmar, você minimamente... Não é verdade? Não é verdade? É você buscando sinais de aprovação com o próprio corpo. Isso é automático, assim, a gente costuma fazer. Mas aí, se a gente consegue limpar e entender e falar, e óbvio que vai ter aquele momento em que a sobrancelha ela vai mexer, mas não precisa ficar nesse tique de toda hora ficar levantando eu ela. quero ver a gravação, que eu não consigo sentir a minha sobrancelha mexendo.
Ela dá uma mexidinha. Cada início de frase ela estava se mexendo. Agora é aquilo que eu te falei, Lucas. É muito difícil falar olhando pra cá, porque eu tô vendo o computador, a tela é estranha, eu fico, ué, o que é, sabe? Fico, Aham. me sinto muito Sim, solta, sim. assim. Aham. Mas é esse o processo ainda, né? De tornar o que é difícil fácil, né? E aí isso só vem com o treino e Uhum. com essa prática de entender isso, de reconhecer esse corpo, de a partir desse reconhecer, de não se estranhar, ver, aí começar a olhar esses detalhes, dessas nuances, de, poxa, será que na hora que eu falei, a, a minha boca ficou torta, ou eu fui pensar e fiquei, E aí isso é automático da gente, velho, mas são gags, são tiques, que a lente capta tudo e, novamente, todas essas informações viram elemento narrativo quando está na tela, né? E aí, se a gente tem essa consciência de que está fazendo uma coisa, de que vamos tentar não fazer ou diminuir algumas coisas, a gente consegue, assim. E aí flui quando a gente percebe que está fazendo, mas aí na hora que você fizer, você tem consciência. E aí na hora que você está aqui, você falou e opa, a sobrancelha mexeu. Mas aí fluiu, não foi aquela coisa que toda hora que eu precisei, a cada frase que eu vou começar, eu tchum, tchum, tchum. Ô, Beleza? gente, agora eu vou falar, eu vou ficar assim, ó. Eu tô com medo dessa Ah, sobrancelha. Ah, mexendo assim, né? aí, exatamente. Exatamente. Passada. Bicha criou vida só. Ô, gente, ô, Anne aí, ó, tá vendo? Ó, os gatilhos, né, Anne? Cuidado com o Augusto, velho. Augusto é barril, literalmente. Ô, Lu, Tainan. uma coisa que você falou agora de que é muito esquisito, e agora eu percebi. Acho que eu pelo menos fiquei mais nervosa com o fato de eu estar me vendo. Já dá um nervoso saber que tem outras pessoas assistindo a gente, sabe? Trabalhar com teatro, seja lá o que for desse sentido, já dá esse nervoso na gente de outras pessoas assistirem. Pelo menos eu tenho muito disso, eu acho muita gente que tem, que o povo acha que não, né? Que a gente está super wow, tranquilo no palco e tal, mas no cu tá assim, ó, tá todo mundo, oh meu Deus, Uhum. louco. E é muito mais esquisito, agora eu percebi, eu me ver fazendo. Eu olhei para mim e falei, menina, que é isso, sabe? É muito doido. E aí você falou agora, algum momento sobre com a Tainá sobre isso, de se ver, e eu falei, é isso, realmente, se ver é muito mais esquisito. É esquisito. E é um processo, não é à toa que, tipo, muita gente, a maioria, velho, até quem já é treinado, na hora que vai se ver, estranha, né? Mas só que aí isso é um processo e é louco isso, né? Porque não é para além desse estranhamento, não é só algo de beleza, mas é um caminhão de história que a gente carrega em cima da gente, que a gente às vezes se estranha se ver, né? Se reconhecer. Aí o que eu tava falando de se achar belo, de se achar bonito, de olhar na câmera e falar bem assim, é isso mesmo, eu sou bonito pra caramba, mano. E é entender esse processo de se agigantar, de reconhecer a beleza, de não se estranhar, né? Mas é um processo, velho, é barril. É, lascadas juntas. Ai, ai. Aí, ó, tá vendo? Vamos lá, então, Tainã, né? Buscando essa energia, essa carga, essa densidade. E se, e se a Tainã fosse essa adolescente? Como que a Tainã mostra pra gente essa adolescente?
tá ali se questionando desses relacionamentos e vendo, e aí, se eu for casar, se eu não for casar, vai ser assim, vai ser assado, com todas essas questões dentro dessa cabeça. E se a Tainã fosse essa menina de 14, 15, de 15 anos? Como que ela mostraria pra gente? E o primeiro sinal, e o segundo sinal, e o terceiro sinal. Casais, eles se formam para serem felizes. Há casais que são um verdadeiro inferno. Mas isso não deveria ser assim. Eu, quando crescer, me casar e me apaixonar, sei lá, eu quero ser extremamente feliz. Não vou admitir nada que não seja perto disso. Minha tia, uma vez, ela se casou com meu tio. Então, ele bateu nela. Nesse dia que ele bateu nela, ela fez as coisas dela. E foi embora. Foi se apaixonar outra vez. Tá bom, é isso, sim, sim, sim. Boa, boa. Eu dei uma olhadinha assim, uma hora pra cima, nada a ver. Que era para lembrar o texto, né? No final, Que era para lembrar o texto que não terminava. no final a gente sempre dá uma... Uma coisa assim, nada a ver. Mas era porque o texto não terminava aí, né? E ela ficou assim, aquela se apegou ao texto também, ficou assim, não veio, falou, é isso. É isso, vamos parar por aqui. Mas é isso. Agora, com a Tainá fazendo agora, é isso, né? Às vezes a gente fala, no teatro a gente fala uma palavra, mas para além do falar, a gente mostra essa palavra também, né? Então, sei lá, o meu tio bateu, ou a gente se expressa também, coloca esse corpo para também representar, né? Exatamente nessa corporeidade, né? O meu tio bateu, fez isso, fez aquilo. Mas agora, Tainá, você não precisa mostrar nada para ninguém. Tá você e sua amiga sozinhas no quarto. E você tá aí com essas ideias todas aí na sua cabeça, e entender esses processos de relacionamento, de confusão, como é que é isso? Não precisa mostrar, não. É só vocês. Ninguém tá vendo. É um momento íntimo das duas. E aí, foi som. Foi câmera. Ação. Casais se formam para serem felizes. Há casais que são um verdadeiro inferno, mas eu acho que isso não deveria ser assim. Eu quando crescer, me apaixonar e me casar, sei lá, eu quero ser plenamente feliz. Eu não vou admitir absolutamente nada que seja diferente disso. Minha tia era casada com meu tio. Primeira vez que ele bateu nela, fez as malas, foi embora. Ela se apaixonou outra vez. Foi. Eu tenho uma coisa muito de usar as mãos, né? Para mim é muito difícil não usar as mãos como... E aí no teatro você vai vendo que, assim, as mãos aparecem muito como um apoio. Se você não conseguir usar a mão e mostrar a emoção, acho que é um grande desafio isso. Não Exatamente. Usar nenhuma muleta, né? Para demonstrar as coisas. E aí, ó que viagem no que você traz pra gente, porque você talvez das que estamos aqui é a única pessoa que tem uma personagem que talvez tenha uma diferença de idade maior da sua. E aí dentro de um interpretativo, e aí o que eu ia até sugerir assim como proposta, não, mas como proposta de cena mesmo, depois na hora de você gravar, eu quero que você faça isso. Não precisa na gravação para a interpretação. Não precisa mostrar que é um adolescente.
falem no seu tom de voz normal. Não precisa mostrar que é isso, entendeu? Na hora que ela estava interpretando, ela ainda, pelo fato de ser uma adolescente, e aí tem algumas coisas, realmente, é um adolescente, a energia está aqui a mil, um adolescente, na idade que tivesse, os 15 anos, ela realmente vai se mexer. E aí não tem, aí sim fica estranho você colocar um adolescente na câmera e ela, tipo, com essas questões, e a não ser, tipo, né, se for um adolescente que tem os seus processos e tá ali quietinho, tá moado também, né? Mas nesse turbilhão que tá a cabeça de um adolescente de querer entender essas coisas de relacionamento, na vida real não tem como, velho. Ela vai estar pilhada aqui. E aí isso reverbera na câmera também. E aí se torna verdadeiro, se torna autêntico, porque é a energia de uma criança, adolescente que está pilhada com essas coisas de relação. Mas aí o da Tainã ficou essa questão da muita gestualidade. Em alguns momentos a sobrancelha também pensou algumas coisas. Viu lá? Quer dizer, Lucas, você criou um monstro, toda hora eu fico olhando a sobrancelha das pessoas. Eu tava, foi assim, ó lá, subiu, ó. E aí o lance da paridade de idades, né? Que é um adolescente e às vezes ficou rebuscando nessa voz, nessa interpretação, esse timbre, essa coisa de mais adolescente que não precisa. Então, na hora que você for gravar, eu quero que a Nath pediu para avisar que ela teve que sair, que estava passando um pouco mal. Aí não conseguiu. Ô Edilene, você tem esse contato com ela, né? Perfeito. Então, depois eu vou passar agora as questões para vocês gravarem, aí você repassa para ela. Mas é isso, Tainã. Então, o mostrar na cena teatral, realmente, aí você pode, né? Porque não é você, é si, e aí você pode fazer essa voz infantilizada e tal, e brincar com isso. Mas na hora que for para interpretar, tire a idade. Não é adolescente, é a Tainã na sua idade, com todas essas questões. Porque aí, quando eu tiro o querer mostrar, o próprio texto, a coisa que está sendo falada, ela já traz todas essas informações. Ela constrói esse corpo narrativo. E aí eu não preciso mostrar que eu sou adolescente. Muitas vezes esse texto ele vai trazer elementos que quem vai assistir na hora vai entender. É a Tainã que está aí, mas esse contexto, essa cena que ela está passando é um adolescente. Aí a carga vem toda na interpretação do texto, né? E aí, como eu disse que hoje eu não vou chegar até às 6, que é para vocês terem esse momento, porque agora é o seguinte, né? Até por conta de iluminação, de posição, talvez está num lugar aqui que tenha um pouco de barulho e tal. O exercício de agora vai ser vocês, né, escolher um cantinho mais reservado ou que não tenha tanta informação atrás, colocar o celular na vertical e aí, de preferência, sem os fones de ouvidos, por isso um cantinho mais silencioso, e fazer essa gravação desses dois momentos, gravar com o celular mesmo. Essa cena representada, mostrando essa personagem, e essa cena interpretando, né? Aí, não, olha eu querendo induzir de novo, porque eu falei que não, vou induzir sim, como proposta eu vou induzir. Como proposta eu vou induzir, de pensar realmente que seja um plano médio para interpretar. Feito com um pouquinho de respiro acima da cabeça. Isso. E aí o interpretar, o mostrar, pode ser livre. Esse pode ser livre. Porque aí eu posso me movimentar, eu posso querer me mover, posso querer... Então, é isso. Diga, Anne. O representar, no caso, né? Isso que eu fiquei na dúvida. Interpretar. O representar que é... O representar, você fica à vontade. Diga, Anne. Era essa dúvida. Ah, tá. Eu que falei errado, então, né? Olha aí. A interpretação, né? Que é porque eu ainda eu tenho muita dificuldade, na verdade, com teoria. Tenho muita dificuldade.
Mas o interpretar, no caso, para a TV, né? Isso. Seria no plano médio. No plano médio. Já a representação livre. Aí você fica livre, aham. Ok. Porque vai ver que você vai querer mostrar, vai querer andar, vai querer chutar, sei lá o que você vai querer fazer. Só pra gente... Vou meter a zorra. E, velho, eu não sei como é que a gente faz essa dinâmica, porque eu queria depois mostrar de cada um, e aí eu não sei se é mais prático para vocês me mandarem no Zap, e aí eu vou compartilhando para amanhã, depois que vocês fizerem, ou se vocês compartilham na tela de vocês também. Todo mundo tem essa experiência já, né? Mais de boa de compartilhar, não tem? Ou Porque se dependendo só... do tamanho, o WhatsApp vai cortado também, né? Eu tenho uma sugestão. Diga. A gente fazer um drive compartilhado e subir lá e depois só compartilhar do drive. Perfeito, perfeito. Vou fazer isso então. E aí coloco lá no WhatsApp. Aí, então, Edilene, é bom que a Edilene tá aqui, velho, porque aquele número da Tainá, velho, não é o número de WhatsApp, velho. Ela passou o número errado de novo. Eu não sei se ela trocou o número ou o número físico, mas aí como você tá e você tem esse contato, você fala direitinho com ela. Tainá, sou eu? Não, né? Ah, tá. Era Edilene para Natália, na verdade. Edilene para fazer essa ponte com a Natália. Tá bom, gente? Pode Então, deixar, eu aviso ela assim. Eu também não sei o que acontece com aquele número da Nath, a gente não consegue ligar para ele. Tem vezes que eu também caso com o WhatsApp, eu não acho, eu não sei o que tem naquele número. Mas é aquele ali mesmo que ela te passou, ele só realmente, às vezes existe, às vezes não. Eu atualizei 1000 vezes para ver se aparecia como WhatsApp e não apareceu. Eu falei esse número sem WhatsApp. Mas é uma loucura, assim. Mas aí é que bom que você pode ter esse contato com ela, assim, também. Tá bom? E aí, só fazer isso. Então, gente, muito obrigado por hoje. E aí, façam esse exercício, ou faça hoje, ou faça amanhã, quando tiver mais à disposição. Vou criar o Drive lá e vou gravar, tá bom? E vou mandar para vocês lá no grupo, o Drive. O Michael vai falar alguma coisa? Muito bom! Eu penso, a aula de hoje funcionou o esquema que foi indicado, de ganhar um presente. Só que aqui em São Mateus a internet caiu. Aí parou e depois conectou. Aí encerrou a reunião e começou de novo. Enfim, mas deu certo. Então agora eu vou criar um outro e-mail e vou mandar pelo WhatsApp novamente a próxima reunião. Beleza? Então, até amanhã. Um beijo. Até amanhã, show de bola. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Sabadão. Sabadão. Eu entendi só para John. Eu fiquei, quem é John, gente? Sabadão. Sabadão. Queria. Tchau, galera. Tchau, tchau.